Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que nós paramos a vida corrida para falar de saúde. Eu sou Fabíola, vocês já conhecem, tenho uma vida corrida que nem você lá fora, mas uma vez por semana eu paro uma hora pelo menos para olhar para o que eu posso melhorar, o que tem na minha saúde que pode ficar melhor. É mental, financeira, espiritual, saúde física. E hoje nós estamos com um especialista em finanças, gestão financeira, que é o Matheus Lorenzi. Muito obrigada, Matheus, por ter vindo ao Pausa Saudável. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer enorme estar aqui contigo. Eu sou alguém que valoriza muito isso. Cada vez tenho aprendido mais que ter os seus momentos de pausa não é só um momento de descanso e de lazer, mas também faz parte de algo muito importante para ti atingir teus objetivos de médio e longo prazo. Então, faz parte também de uma estratégia de vida, né? E eu estava pensando, né, como a gente se conhece de outras áreas, de outros lugares, eu pensei assim, o Matheus, ele fala de finanças, mas a gente pode fazer um bem casado com o Pausa Saudável, porque Claro. não dá para separar as minhas preocupações em relação ao que eu ganho, ao que eu projeto, o que eu vou investir, quais são os meus desejos. E aí, às vezes, as pessoas se envolvem tanto nas questões dos boletos, das dívidas, que elas começam a adoecer. E a mente, ela é muito impactada quando você não tem uma estrutura, assim, uma coisa bem estruturada em relação às finanças, não é isso, Matheus? Não, perfeito. As finanças, elas são um dos pilares da vida, né? Se a gente for pensar numa mesa, ela tem lá 4 pernas, vamos pensar assim, que vai ser a tua vida social, pessoal, né? Também a tua parte de projetos, amizade, amores e tudo mais, mas um pilar muito importante para qualquer coisa da tua vida é a parte financeira, porque ele não pode ser um objetivo final, né? Porque eu acho que aí é que as pessoas começam a adoecer, quando ele se torna um objetivo final, mas ele é o que vai te dar a estrutura para te conquistar as coisas que tu quer e te dar um conforto para a tua vida que vai te propiciar atingir outras coisas que tu busca na tua vida. Então, finanças com certeza tem tudo a ver com saúde mental, né? Eu fiz uma vez um leader training, tipo uma imersão de 3 dias, e uma das saúdes era a saúde financeira. Aí, no final, você fazia um projeto com prazo, né? Por exemplo, eu queria fazer uma viagem, e inclusive depois eu fiz uma viagem em 1 ano. E aí parece que o teu cérebro, ele se reprograma para você conseguir conquistar aquela viagem, só porque tu escreveu, colocou uma data, quanto você quer gastar, tudo, né? Planejou, né? Planejou, Organizou, com certeza. Mas eu queria que você contasse para todos nós, inclusive para mim, que eu não te conheço tão a fundo, quem é o Matheus? Sua Legal. formação, sua carreira, sua história de vida, fala para nós. Não, bem bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso. Apesar de ser um cara novo, já passei por algumas situações na vida, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a questão de saúde mental. Bom, eu sou o Matheus Lorenzi, eu tenho 38 anos, sou casado com a Helena, minha esposa, já há muitos anos. A gente se conhece desde bem novinho, a gente já está desde 2009 juntos, né? Então, ela é uma pessoa muito especial para mim, faz muita diferença também na minha qualidade de vida mental, nos meus projetos. Sou de Novo Hamburgo, aqui do Rio Grande do Sul, então nasci em Campo Bom, na verdade, que é uma cidadezinha do lado, hoje moro em Novo Hamburgo. E eu sempre fui um cara mais ativo, sempre fui um cara que gostei muito da parte mais lógica, né? Sempre tive muita facilidade na escola, com essa parte de matemática, física e tudo mais, então eu sempre fui curioso e gostei um pouco disso. Então, falando um pouquinho da minha vida, né? Eu acabei fazendo um curso técnico lá quando estava finalizando a escola. Fui morar com minha tia, meu tio e meu primo em Caxias. Fui estudar, que tinha uma boa escola lá, técnica de mecatrônica, robótica, né? Então, fiz um curso lá de 2 anos. Acabei depois indo para a área de engenharia elétrica, tecnologia. Entrei num programa de estágios bem interessantes, que era tipo um trainee que tem hoje em dia, no grupo, na empresa GetNet, que antigamente era de um grupo de um empresário, basicamente, antes de ser vendida. Então, foi ali um primeiro desafio da minha vida. Eu tava acho que com 19 anos. E aí eu passei por um projeto bem interessante lá, tinha 5.000 pessoas e eles selecionaram 22. E eu acabei entrando na parte de tecnologia, programação, mas não era isso que eu queria, né? Sempre tive um sonho de empreender e eu sempre gostei muito de finanças. Então eu acabei saindo dali
Fui para a Austrália, fui passar um tempo lá, estudei inglês, fui surfar, aproveitar um pouco um tempo. E aí, quando eu voltei, troquei para a parte de administração. E aí eu ia começar a minha jornada nessa área, mais que era o que eu gostava, de área de finanças e gestão de negócios. Só que aí aconteceu uma grande ruptura na minha vida que fez com que eu tivesse que mudar uma boa parte dos meus planos, né? Então, na época eu tinha 21, e aí o meu pai, ele era o provedor da família, né? Minha mãe, dona de casa, tem mais um irmão mais velho, um irmão mais novo, então eu nem tinha saído da escola ainda. Meu irmão mais velho era mais voltado para biologia. Então, basicamente, a gente vivia do meu pai, né? Morávamos todos em casa. E meu pai estava doente, havia doente há um tempo, mas ele acabou falecendo muito rápido. E ele era provedor, ele tinha um negócio que era de representação comercial. Então, viajava muito, viajava para o interior do estado e tudo mais. E eu acabei assumindo esse papel naquela época, bem mais comercial até do que qualquer outra coisa, para sustentar minha família, né? E ali eu também estava começando a conhecer minha esposa, né? Porque ela era minha namorada. E ali começou já uma jornada de me virar e entender, assim. E foi mentalmente também, hoje reparando, assim, eu noto na época tu vai fazendo, né? Sim. Então, muito novo, as coisas estão acontecendo, tem muita coisa para fazer, e fui fazendo. E hoje eu sei que eu levo cicatrizes daquilo, né? Mas ali foram momentos, assim, de muito aprendizado, de resiliência, de entender, assim, um pouco mais como é que era essa vida do responsabilidade de pagar conta, de ter gente para depende de ti e tudo mais. Então, eu também era autônomo, então eu vivia da minha responsabilidade de entregar as coisas. Então, ali eu acabei me desenvolvendo bastante, fiquei um bom tempo ali, mas eu nunca deixei meu sonho de lado, porque eu queria pensar de final, era algo que me incomodava e eu queria fazer. E eu sempre quis muito empreender, mas também não sabia o que fazer e como, né? Aí, beleza, acabei fazendo isso aí, chegou uma época que todo mundo foi se ajeitando, minha mãe, meus irmãos, tudo mais, eu casei e tudo, vou ir mais para a área que eu quero. Então, acabei fazendo uma transição de carreira, bem difícil, e aí eu acho que aí é o primeiro ponto da importância do pilar financeiro, o que eu consegui fazer. Como eu tinha esse objetivo em mente, eu sabia que eu ia ter que dar vários passos atrás, eu me programei financeiramente para poder fazer essa transição de, muitas vezes, no início eu pagava para trabalhar, mas porque eu tinha um plano em mente, né? Então, eu me preparei para isso, financeiramente me deu esse suporte, né, para atingir meus objetivos, acabei fazendo transição de carreiras, fiz alguns cursos, algumas coisas que eram importantes e fui para a área financeira no mundo corporativo. Então, eu trabalhei em grandes empresas, tipo Arezzo & Co, Grupo DAS, tem mais de 50 mil funcionários, produzem, né, materiais esportivos. Lá na Arezzo foi muito interessante, eu participei de um projeto que era um projeto de expansão para os Estados Unidos, então conseguia ter um contato com uma cultura diferente, com os americanos, fazer reunião em inglês. Então, ele foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo foi bem valioso em alguns aprendizados. E aí eu fui crescendo e eu sempre tinha assim, tá, mas eu quero ir para uma área mais estratégica ainda. A minha parte sempre foi mais estratégica, é o quê, né? Gestão estratégica. Quando a gente fala financeira, é a parte de planejamento financeiro, de entender as histórias que os números contam pra gente e como tu traduzir isso para de fato, implementar estratégias no teu negócio para te trazer mais performance. Então, tu fala de orçamento, tu fala de planejamento financeiro, análise de resultados, né? Então, tu acaba passando essas informações todas tu explica o que o negócio está acontecendo através dos números para a diretoria, para os diretores, para os gerentes de várias áreas. Então, ali também tu acaba te relacionando com toda a empresa, né? Então, é bem bacana, que tu aprende de tudo um pouco. Mas eu queria ir para uma coisa maior, queria sair da área de calçada, queria ir para alguma outra coisa, e foi onde surgiu a oportunidade de trabalhar para um fundo de investimento, que era um fundo bem grande aqui do Brasil. Eles compraram 49% de uma operação em Porto Alegre. Nisso eles trouxeram alguns executivos para tocar o projeto. Um deles é o Fábio Rosseto, que hoje é meu sócio, é o meu mentor, é um grande amigo. E ele estava precisando de alguém para ajudar a tocar o projeto. Foi ali que eu acabei fazendo entrevista com ele me contratou. Então, foi um projeto muito legal, onde eu aprendi bastante também. E depois a empresa foi vendida por mais de R$1 bilhão. Então, foi um projeto muito interessante. Depois, segui no pós-M&A, trabalhando sempre com essa parte de estratégia, de gestão de negócios, de
de entender os números, de fazer estudo de viabilidade, de conversar e tentar explicar o que é isso para as outras pessoas que não são da área. E aí eu fui descobrindo que era o que eu gostava mesmo, que é o que eu sei fazer de bom desde novo, assim, que é números, é essa facilidade muito grande que eu tenho. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui um cara até comunicativo, consegui me relacionar, então normalmente essas pessoas mais técnicas acabam sendo mais introspectivas, né? Então ali eu consegui passar, me relacionar com outras pessoas e transformar isso. Então foi muito bacana, depois acabei assumindo o CFO de um hospital, mas eu nunca estava satisfeito. Isso foi me corroendo mentalmente, apesar de que eu estava gostando do que eu fazia, eu não gostava de como e onde eu fazia. Então, eu fui pulando de empresa. Claro que parte foi estratégia para alavancar, para ter outros conhecimentos, né? Então, fui fazendo isso. Mas também parte é porque me incomodava demais, assim, a questão de horário, de estar numa empresa, de tu não ter uma certa liberdade, de algumas coisas que eu não entendi, mas é que eu sempre tive, desde pequeno, a vontade de querer ter um negócio meu, né? Então, teve alguns momentos que... Teve um momento que, de novo, eu estava, né, lá, eu era CFO de um hospital que faturava mais de 200 milhões, estava num momento legal de carreira, mas eu estava infeliz com aquilo, e eu peguei e disse, vou pedir demissão e vou ver o que eu vou fazer. Então, ali foi mais um passo que eu tomei, mas porque eu estava, de alguma forma, preparado financeiramente para me organizar e ver o que fazer. Então, eu fiz isso, fiquei um tempo ali, daquela ansiedade, aquela coisa meio, vai ou não vai, eu fui avaliando, acabei indo trabalhar numa consultoria daí, não minha, mas uma consultoria que eu era parceiro deles. Ali eu gostei de fazer essa consultoria financeira para pequenas e médias empresas, mas, de novo, não era o que eu queria. E aí eu disse, cara, agora eu vou fazer de uma vez por todas, né? E aí depois eu vou entrar num outro tema que tem tudo a ver com saúde mental, que fez me abrir os olhos e me proporcionar assumir o que eu queria. Eu peguei e saí de vez e agora eu vou montar um negócio para mim, fui fazendo e as foram acontecendo, aí voltei a falar com o Fábio, a gente montou um negócio juntos e agora a gente está crescendo, está cada vez tendo mais clientes e hoje eu estou super feliz, assim, com muito mais energia, com muito mais disposição, com muito mais alegria de fazer as coisas. Estou encontrando parte do meu propósito, que não é só a questão financeira das empresas, mas é muito assim... Eu acredito que o empreendedorismo ela é a transformação do mundo, assim. Tu pode fazer muitas coisas através deles. E tem muitos guerreiros, muitos empreendedores que estão ali fazendo, porque são muito bons tecnicamente, ou sabem vender muito bem alguma coisa, mas eles não têm a gestão, eles não têm Sim. essa parte de planejamento. E muitos quebram por isso, ficam doentes por isso, né? Então, o meu papel é mais do que só ajudar a empresa, é ajudar o empreendedor a se transformar, e eu estou gostando muito disso. Então, é o que eu faço hoje. Então, pequenas e médias empresas a se organizarem, se estruturarem financeiramente e também estrategicamente para crescer, para atingir seus objetivos da empresa, mas também os objetivos das pessoas que estão por trás disso, né? Então, assim, fazendo um grande resumo, é o que a gente faz hoje através da Rosseto e Lorenzi, Estratégia e Gestão de Negócios, ajudando empresários a impulsionar empresários a ter sucesso, né? Eu não sabia que você era sócio do Fábio. O Fábio veio aqui no Pausa Saudável já. Falamos de estratégia mesmo, de saúde estratégica. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim. Você falou que presta essas consultorias para as empresas, né? Qual é hoje a maior carência que existe nos negócios, assim, quando se trata de financeiro? Eu lembro de um amigo que o pai dele tinha uma espécie de mercearia no bairro. E daí ele chegava assim, estava trabalhando, e o pai chegava e falava assim, pega aí um dinheiro. Aí levava, né? Uhum. E aí começava o descontrole, né? O pai não separava o dinheiro da empresa com o dinheiro da família. Só para trazer um gancho aqui, né? Com certeza. Mas aí, o grande, o médio, o empresário, o pequeno também. Isso é um problema real? Ou você identifica outros problemas? Queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho. Não, a tua pergunta é extremamente pertinente e, assim, pequenos e médios empresários, né? Muito é misturar o pessoal com uma empresa. Então, esse é o grande problema, porque daí tu começa a não ter controle e tu vai simplesmente misturando e pegando, porque tu recebeu hoje no caixa e, vou tirar para comprar um carro, para comprar uma bicicleta e as coisas vão se embolando e tu não... Quando tu vê, tu tá num buraco, né? Então, isso é um grande ponto, é um dos principais. Saber separar as coisas, que é bem importante, porque tu tá ali como dono do negócio, tu tá exercendo um cargo
e esse cargo tem que ter um X de remuneração e tu tem que se adaptar com aquilo. Eventualmente, a cada trimestre, a cada 6 meses, a cada 1 ano, tirar uma bonificação como dono do negócio, que é o que as grandes empresas fazem, né? Cada 3, 6 meses tu tira um dividendo, é o mais correto de fazer, né? Então, separar as coisas. E tu também ser bem remunerado pelo trabalho que tu faz, e também isso vai te dar uma segurança mental, uma certa garantia que tu sabe mais ou menos com quanto tu tem que viver, o que tu tem que organizar naquele momento, quanto a empresa está podendo te pagar, e tu também não vai acabar botando os pés pelas mãos, isso vai te dar uma alívio mental, uma despressurização, assim, né? Sim. Então, é bem importante. O outro ponto é, a maioria das empresas foram construídas ou são geridas por pessoas que ou são técnicas, então é uma pessoa que coloca um estalo-vidro, é a pessoa que era um professor e hoje tem um negócio de curso, era o cara que era médico e montou uma clínica, então a pessoa que sabe vender muito bem, montou um negócio que ele vende. Então, normalmente são pessoas que se viram de alguma forma e começaram pequeno, assim, né? Sim. Começou como cozinhando, aí tu fez um restaurante, daqui a pouco tem 3. Então, tu tem o poder muito de empreender ali, de se virar, de comprar o risco, fazer acontecer, mas aí tu chega num limite em que tu não começa a perder o controle das coisas. Então, são excessos aí tu começa a ter funcionário, tu começa a ter imposto, tu começa a ter 2, 3 tipos de cliente diferentes, várias despesas. Isso vai criando uma bola de neve de desorganização em que tu não sabe mais gerenciar o teu negócio. Então, tu acaba perdendo a capacidade de visão, de estratégia, de entender o que é o teu negócio de fato, exatamente quanto que tu recebe, de quem tu recebe, em quanto tempo tu recebe, por que tu recebe, quanto que tu gasta, qual que é o imposto, por que tu gasta nisso, por que tu gasta com as pessoas, por que tu tem essas pessoas aqui, por que tu tem esses contratos. Então, tu acaba não tendo essa organização e tu simplesmente vai vivendo ali um dia depois do outro. E isso gera um descasamento financeiro e problemas que vão acontecer. Então, esses, assim, de bate-pronto são os 2 principais, né? Você falando assim de organização, de não saber nem quais são os contratos, já me dá um nervosismo, porque eu não sei não ser organizada, entendeu? Mas o que você fala é muito real, né? A gente estava conversando aqui fora, contei sobre amigos que quebraram e não deram conta, entendeu? E aí eu queria trazer à luz essa questão da saúde emocional para o negócio, né? Não só quando se quebra, mas o próprio estresse para conduzir esse negócio. E o financeiro é o que mais eu acho que pega, assim, né? Para o empresário. Às vezes as relações não impactam tanto, um fornecedor que não deu um retorno. Agora, quando a pessoa está sem dinheiro para pagar as contas, sem dinheiro para pagar a folha, aí eu acho que é onde o calo aperta mais, não é? Com certeza, a parte financeira, ela é o dinheiro, o fluxo de caixa é o combustível da empresa. Quando ela começa a falhar, começa a acabar, o teu negócio começa a parar, né? Então, o grande ponto é as pessoas com essa desorganização, ou às vezes ela até tem um certo nível de organização, mas ela não entende o que fazer com aquilo, acabam com que tu vai entrando nesse nível de estresse porque tu tá sempre sendo reativo. Esse é o grande ponto. A maioria entra numa bola de estresse porque a pessoa está sempre, os empresários, está todo mundo sempre reagindo ao que está acontecendo e nunca se antecipando ao que vai acontecer. Então, quando tu tem um bom planejamento, uma boa gestão, tu já tende a entender muito bem o que vai acontecer de problema. Então, tu já antecipa o problema e tu consegue trabalhar antes, então ele é pequenininho ainda. Então, se tu sabe que o teu negócio não está indo bem e tu sabe o porquê que ele não está indo bem, tu já consegue te antecipar antes que o problema financeiro vire uma grande bola de neve. Se tu tem problema com o teu fornecedor, se tem problema de pessoas, e tu entende o porquê, tu tem a gestão, tu tem o controle, tu já vai corrigindo antes que se vire um grande problema, que não é o dia a dia. A maioria é assim, tem uma pessoa que é extremamente estratégica, tu não cuida daquela pessoa, de uma hora para outra ela sai. É um caos. Aí é um estresse, é uma dor de cabeça, tem que cobrir o horário, aí tem que pedir outra pessoa. Aí tu sabe que teu negócio não tá indo tão bem, mas tu não sabe por quê, nem quando, daqui a pouco estoura um problema, aí tu tem que sair correndo pro banco, aí tu pega uma dívida que talvez tu não precisaria pegar, e aí começam os problemas, né? E claro, a maioria das coisas tu consegue relevar, né?
mas quando bate no financeiro ali, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer e como fazer, né? Então, a ansiedade vai lá em cima e o nível de estresse é muito grande e como tu tá sempre reagindo, tá sempre chegando muito atrasado, às vezes tu já chegou num ponto que tu não consegue voltar mais. E muito também vai do ego também dos empresários, assim, né? Tu às vezes começa a dar certo, tu acha que tá dando certo, porque tu fechou alguns contratos, vendeu algumas coisas, e aí tu vê o dinheiro entrando, mas tu não vê saindo, então tu vai criando coisa, e tu, mas eu sou empresário, eu compro um carro, eu compro não sei o quê, e aí tu vai te entrando em problemas de instabilidade mental, assim, que vão depois refletir no teu negócio. Então, não tem hoje, assim, saúde mental, por trás do CNPJ tem um CPF. Esse CPF tem que estar forte, tem que estar ali por um motivo, né? Ele tem que estar bem claro para ele qual que é o motivo para passar por essas dificuldades. E aí acontece que quando tu vai entrando muito no dinheiro, só não resolver problema, aquilo perde a graça para ti. Porque já não faz mais sentido. Por que eu tô fazendo ali, né? Então, hoje eu, quando falo com algumas pessoas, principalmente clientes, eu tento entrar nessa abordagem, assim, tá, mas por que tu tá fazendo isso? O que realmente tu quer com isso? Tá? Pra gente traçar um plano que faça sentido também, porque a pessoa tem que estar lá bem, né? Senão o negócio não vai bem. E isso tu vai levar pra tua casa, tu vai levar pros teus amigos, tu vai levar pra tudo, não tem, né? Somos uma pessoa só. Todo empresário, quando começa o seu negócio, eu acho que ele tem assim, tipo, meu propósito é fazer isso aqui dar certo, é fazer isso aqui funcionar. E isso é uma linha muito tênue, né? Eu começo algo e aquilo eu sinto dentro de mim, que nem você contou agora. Eu estava inquieto sempre. Eu estava nas empresas trabalhando para outras pessoas, mas algo me dizia que eu tinha que empreender. E aconteceu na hora que tinha que acontecer, né? Porque às vezes a gente acha que era para acontecer antes, mas na tua história estava já escrito que tu tinha que passar pelo que passou para estar pronto. Sim. E aí sim você ser sócio do Fábio e empreender. Mas o que move a gente é a intuição, é o propósito realmente, né? E aí, o que acontece? As pessoas vão... aí vem as corrupções do mundo, né? Uhum. Se falar de universo, de espiritualidade e tudo, a gente é tentado o tempo todo. E aí, na hora que você começa a achar que enriqueceu, que não sei o que está prosperando, é onde você pisa no tomate. Uhum. Aí você começa a fazer os gastos, vira uma bola de neve, depois você não consegue reverter a situação, né? Então, tem que ter muita inteligência emocional para conduzir o negócio, ser super centrado, não se deixar levar pelo momento, para que lá na frente a consequência não seja tão grande, né? Com certeza. O que eu tenho aprendido muito, e aí na minha jornada, para eu conseguir empreender, eu tive que passar por uma situação, né? E para mim, o grande ponto principal, seja para empreender ou não, mas principalmente para quem quer empreender, é o autoconhecimento. Tu tem que entender muito bem quem tu é, por que tu é e como que tu funciona. Porque isso vai ser libertador para ti, saber quais são teus pontos fracos, teus pontos fortes, conseguir trabalhar, navegar nesse mar de emoções e gerir isso muito melhor. Então, o autoconhecimento é primordial. E eu sofri muito e fui deixando passar, e eu nunca entendi o que era, e desde novo tinha um certo nível de ansiedade, algumas coisas. Depois, no mundo adulto e trabalhando, assim, tudo me incomodava demais, eu não sabia o que era. Até que chegou um ponto que eu procurei ajuda, né? Procurei uma psicóloga, e aí a gente começou a fazer tratamento, conversar, comecei a falar para ela o que me incomodava, né? Como é que eu agia, o que estava acontecendo comigo, que eu não entendia, né? Foi passando um mês, passou 2, daqui a pouco ela falou assim, assim, tu tem todos os sintomas de quem tem TDAH. Isso eu descobri ano passado. E tu já tem 37 anos e tu foi criando um mecanismo para te adaptar que criaram uma série de comportamentos e fatores que te atrasaram em várias coisas e te deixaram com esses problemas que tu tem hoje. Mas beleza, eu não posso ter certeza, eu preciso que tu vá atrás. Beleza. Então, fui atrás, e aí eu fiz algo que eu sugeria que todas as pessoas que puderem fazer, façam, é uma avaliação neuropsicológica. Indiferente se tu tem algum problema ou não, tu pode estar super bem, só vai lá, porque lá tu vai mapear tudo, tu vai ter um nível de autoconhecimento muito grande, porque ele vai saber qual que é o teu QI, como é que teu cérebro funciona, qual que são as tuas capacidades, o que é, tu é melhor visual, auditivo,
né? Qual que é o teu perfil, como é que tu te adapta às coisas. Então, ele faz um mapeamento muito grande, assim, de ti, teu cérebro, como ele funciona, alguns comportamentos, que te dão um norte muito grande. E lá, de fato, depois de 2 meses fazendo os testes, saiu lá, não, tu tem um TDAH, tu já tá com um nível de ansiedade extremamente alto, tu tá entrando numa depressão, mas é por causa do TDAH, não é por causa da tua vida, as coisas, é por causa... Esse TDAH te levou a um nível de desgaste tão grande de ansiedade que tu já começou a entrar numa depressão, porque eu já estava sem vontade de fazer nada, estava trocando de emprego, eu queria sair de tudo, então foi ali meio que eu fiz uma ruptura para montar um negócio, antes de montar meu negócio, mas eu estava vivendo uma vida que eu não estava gostando. E aquilo foi libertador para mim, porque daí na terapia eu consegui ir tratando, me autoconhecendo, entendendo várias coisas que eu fazia e que me explicavam, e aí depois com medicamento, com tudo, ela me ajudou a criar assim, não, tu tem coragem, tu tem capacidade, vamos fazer e tudo mais. E eu estava preparado, tinha me preparado financeiramente para fazer isso. E eu fiz isso e, de fato, mudou minha vida, muito. Então, porque eu consegui fazer... Eu estava financeiramente bem para poder me organizar, passar por esse período difícil, mas também eu tive um autoconhecimento muito grande, que me ajudou a tomar as decisões certas. Estava bem apoiado também com minha rede de apoio, com minha esposa, com minha família, né? E isso também foi assim, eu consegui entender muito mais o que eu sou e quem eu quero ser, né? O que de fato me move. E ultimamente eu tenho visto, até participei de um evento muito interessante que era justamente isso. Eu até apliquei numa cliente e foi bem legal, assim. Até depois no outro dia ela veio, eu fiz o que tu me falou, até chorei, ela veio com uma carta. Que era assim, conectar as emoções. Então, tu voltar lá na tua essência, entender quem tu é, o que te faz sentido na tua vida e botar e trazer isso para agora no teu negócio, por que tu fez, para onde tu vai e entender os teus valores. Porque, como tu falou, a gente vai ao longo do tempo pela vida, por vaidades, por envolvimento, tu vai muitas vezes agredindo os teus valores. Tu vai fazendo coisas que tu não quer fazer, que tu não queria fazer e que tu acaba... E isso machuca demais, e aí tu vai ficando doente. E é o que acontece muitas vezes quando tá empreendendo. Tu acaba, às vezes, cedendo algumas coisas, tu acaba deixando o ego te guiar e tu vai ferindo os teus valores, né? E aí chega uma hora que tu fica doente, tu fica doido, tu começa a tomar atitudes que financeiramente te atrapalham muito e é uma bola de neve negativa, né? Então, eu acho que assim, um autoconhecimento e tu tá bem com isso vai te libertar financeiramente, mas em outras frentes também. E falando de TDAH, certo? TDAH é um diagnóstico que hoje está muito mais recorrente e já se sabe que uma parte da população está recebendo esse diagnóstico de forma errada por conta do uso excessivo das telas. O fato de você estar sempre com o celular te deixa desatento para as coisas que importam. Mas aí, já que você falou no TDAH, eu queria que você explicasse, porque um dos pilares de desorganização do TDAH é o financeiro. Né? Inclusive tem um checklist ali que você pode fazer para saber o que você faz assim, e pode ser um TDAH. Um deles é você não conseguir pagar as contas no vencimento, deixar coisas para depois, e aí quando você vê, você está no SPC, no Serasa e assim por diante, né? E existem ferramentas ou dicas que a gente pode dar aqui para a pessoa se organizar. Vamos falar um pouquinho sobre como é que eu posso, por exemplo, tendo TDAH, ser uma pessoa super organizada com o meu dinheiro. Sim, eu vou falar por experiência própria, tá? Eu sempre tive muita dificuldade, claro que como eu gostava muito disso, da parte financeira, eu conseguia me organizar de alguma forma, mas sempre tive dificuldade. O meu maior problema era, que é algo muito comum no TDAH, é o impulso. Esse é um grande problema, principalmente. Sim. Então, tu acaba fazendo compras e gastando ou tomando atitudes, pode ser compras ou também tomando atitudes que pode trazer um prejuízo, né? Tipo, sei lá, dirigindo muito rápido, teu carro, coisas assim, imprudências, né? E principalmente compras. Então, tu acaba gastando mais do que tu deve, gastei aquilo. Então, sabendo que tu tem controlar a impulsividade é a melhor coisa, e uma boa ferramenta é aquela assim, nunca compre na hora. A não ser que tu já pensou algumas vezes e refletiu bem. Então, nunca compre por impulso. Essa é a primeira regra, assim, deixa sempre para um dia depois. Para um pouco, vai dar mais uma volta, pensa e aí vai. Então, isso já vai te trazer grandes alívios.
e o outro é organização. Então, assim, quem tem TDAH ou dificuldade de organização, o primeiro passo é facilita a tua vida. Primeira coisa. Então, tenta deixar os boletos todos pro mesmo dia, tenta deixar o máximo de coisa em débito em conta, tenta daqui a pouco tu ter um cartão de crédito sempre controlando para te não comprar por impulso, mas que tu possa deixar tudo ali, porque ele vai vencer no mesmo dia. Sim. Então, tu vai ter ali uma listinha de controle, tu pode ir acompanhando o saldo que ele tá. Então, tu põe um limite que é o saudável para ti. Então, essas coisas simples já vão te ajudar muito em te organizar, botar na agenda lá que todo dia 10, sei lá, eu vou fazer o pagamento. Então, isso é importante. E hoje existem outras ferramentas também, né? Tu pode ter outra coisa, ter vários bancos, vários cartões, tenta concentrar tudo em um, facilita. Mas hoje é muito difícil. Eu falo por mim, essa semana me ofereceram 2 cartões com limite altíssimo. Aí eu disse, eu não quero, eu não quero não. Só que eu conheço uma pessoa que falou assim, não, aceita e guarda, porque é bom, vai chegar uma hora que você não vai querer crédito e você não tem. Então você pega os cartões e deixa eles em stand-by, usa só um, que nem que você está falando, mas os outros, no futuro você quer fazer uma viagem, tem um cartão disponível com limite para você, entendeu? Mas cartão de crédito, cheque e parcelar as coisas, para mim é super tóxico. É a tríade tóxica do financeiro. Se puder não parcelar, não parcela, entendeu? Eu só uso o cartão hoje porque tem a coisa das milhas e tem as pontuações, né? Mas se eu pudesse pagar no débito, eu já também sou a favor de também pagar pode ser, o débito também pode ser, porque tu vai passando, já vai resolvendo o problema, né? Essa questão de tu ter vários cartões, eu entendo a lógica, tá? Mas é tipo assim, ó, é tipo o cara que tem problema com bebida e aí tu tem lá uma garrafa escondida na geladeira, entendeu? Tu tá ali, mas agora esse mês eu vou pegar o cartão. Então ele vai te tender à indisciplina. Porque tu sempre vai ter aquela... E se realmente tu precisa de crédito, o pior crédito que existe é o do cartão de crédito, é o mais caro do mundo. Sim. Então, existe outras coisas que tu pode usar para, de fato, quando tu precisar de um crédito, uma linha bancária, algo assim. Claro, às vezes vale a pena tu ter alguma... Se tu tá lá, não tá pagando mensalidade, não tá lá, tu vai, de fato, não vai te controlar, não vai usar, eu acho que é uma boa, deixar ali vai ter e é uma opção que tu pode ter em algum momento. Mas sempre tentar manter essa disciplina de gastar menos do que tu ganha em alguma, né, mensalmente, ou pelo menos com uma boa consistência, né? Então, e sim, existem algumas ferramentas também. Hoje tu pode baixar alguns aplicativos, né? Ou mesmo uma boa e velha planilha de Excel. Eu uso planilha de Excel, é mais fácil. E tento fazer isso que eu te falei, centralizar tudo, facilitar as coisas. Então... até o dia 5 eu paguei todas as minhas contas. Porque eu sou capricorniana, então não pode ter boleto atrasado. Senão eu enlouqueço. Porque daí tu começa a gastar dinheiro com o que tu não precisa. Primeiro é o estresse de tu tá sempre pensando que tem alguma coisa. Não, paga logo tudo, aí o resto do mês você vai consumindo as coisas. Exatamente. Então, facilitar, assim, eu acho que é um grande ponto. E vamos lá, vamos voltar para o empresário, né? Quando você entra dentro de uma empresa, quais são as estratégias que você utiliza, assim... claro, você pode chegar em vários níveis do negócio. Claro. Às vezes o cara já está quebrando, aí tu entra. O que tu vai fazer? Mais difícil. Mas qual é o direcionamento, assim, o macro? Porque, obviamente, a gente está tentando fazer com que as pessoas tenham vontade de contratar o Matheus aqui depois do Paulo Saudável. Com certeza. Mas dicas macros, assim, pro empresário. Eu tô enrolado. Como é que eu posso começar, assim, a me reorganizar? Se eu quiser dar esses passos, Com né? certeza. Tem coisas bem simples, tá? Uma empresa em si ela tem que ter... Salvo, a pessoa que, sei lá, tira uma nota por mês, 2, algo mais simples, mas... Qualquer empresa que já tem um certo fluxo, ele tem que ter no mínimo um RP, né? Um sisteminha de gestão, onde tu lança tudo ali, todo o seu faturamento, todas as despesas. Então, isso tem muitos baratos, assim, que vai mudar muita coisa e vários hoje tem, inclusive, automações que vão te facilitar o dia a dia, para emitir boleto, para emitir a nota fiscal, para fazer conciliação bancária, para até fazer pagamentos e recebimentos ali dentro mesmo, facilita muito. Então, tu ter esse controle é a primeira coisa. A segunda coisa é, toda vez que tu for lançar alguma despesa, alguma receita, tu classificar isso. Então, tu tem que entender. A primeira coisa é controlar, assim, tentar começar a classificar o que é a tua
que é o teu negócio, né? Quais são as receitas que tu tem e quais tipos de despesas que tu tem. Então, primeiro panorama, sempre que eu chego numa empresa, eu olho, deixa eu ver o que tem de organização aqui. É a primeira coisa. Porque se tu organizar, não vai conseguir tomar muitas ações e saber que elas estão dando certo ou errado. Sim. Então, primeira coisa, quando tu organiza, tu começa já a entender onde estão os problemas. Então, tu já começa a ver se tu tem mais gasto com folha do que tu precisava, se tu tem mais gastos, tem gastos ali de contratos, coisas que tu daqui a pouco tu nem lembrava e não usa. Tu começa a entender tua estrutura, né? O que faz mais sentido pro teu negócio ou não. Tu começa a separar em algumas coisas e também entender tua receita. Minha receita é muito concentrada, eu tenho esse risco. Ou minha receita não tá ok, mas eu estou recebendo, caiu minha receita nos últimos 3 meses, por isso que minha despesa aumentou, então estou tendo prejuízo. Então, tu começa a ter uma noção das tuas margens, né? Se teu negócio é saudável ou não. Então, a primeira coisa é organizar e entender, e a partir dali começar eu acho que um outro ponto também assim, é focar, né? Focar no que teu negócio faz diferença mesmo e onde que estão os melhores retornos. Porque às vezes a gente começa a atacar várias coisas, pegar vários produtos, tentar vender, e às vezes tu está vendendo uma coisa que ela não te dá retorno. Então, tentar entender de fato se hoje tu tem espaço para ocioso que tu precisa talvez aproveitar com mais serviços, né? Vendendo mais produtos ou serviços, seja o que for, e também entender qual que te dá mais margem, focar nisso. E direcionar, porque daqui a pouco tu vai estar fazendo coisas que não vale a pena tu fazer, é melhor tu nem fazer. Mas eu vou perder 5% da minha receita. Mas tu vai ganhar 20% focando no que tu é bom. Então, focar no que tu é bom e entender o que te dá dinheiro. Então, coisas simples assim que vão acontecendo. E outra que também é muito comum, que é muito importante tu fazer, é ciclo financeiro. Então, se tu vende a prazo e paga à vista, tu tem um problema financeiro. Pode até ter margem, né? Comprei isso aqui por 5 e vendi por 10. Beleza, não, tô ganhando dinheiro, ganhei 5. Tá, mas aí esse aqui tu vendeu em 10 de um real. Tu vai receber em 10 vezes. E tu pagou 5. Aí depois a pessoa vive de antecipação. Isso. Que também não é bom. E outra, quanto mais tu vender, pior vai ser. Porque se toda vez que tu vender, tu tem que tirar 4 do bolso, porque tu pagou 5 e tá ganhando só 1, porque os outros vai ganhar lá na frente. Toda vez tu tá precisando ter mais 4, daí tu vai pegar dinheiro no banco. Então muita gente, às vezes, quando vê, tá indo para banco, tá antecipando e o problema tá em casa. O problema de tu negociar com o teu fornecedor, tu negociar com as tuas vendas e tentar calibrar essa movimentação. Então, assim, coisas bem básicas financeiras, é isso, é tu mapear, entender um pouco o cenário, ver de fato quais são os paretos principais, receitas e despesas, trabalhar aquilo e entender o teu fluxo de recebimento e pagamento. E já tem a máxima de que você separar 10% do teu orçamento, seja salário, ou seja dividendo, ou até prolabore, seria o cenário perfeito para você ser uma pessoa organizada. Mas o que eu devo fazer com esse dinheiro? Eu invisto, eu guardo, eu pago dívida? Sim, não, é um bom ponto, assim. Aí vamos entrando mais para a parte de planejamento pessoal, né? Pessoa física, né? Eu não sou um planejador pessoal, nem nada do tipo, não, mas... pessoa jurídica também. Eu posso querer investir no negócio. Não, beleza. A lógica é a mesma, exatamente. Bom, primeira coisa que eu acho muito importante. Tu ter dinheiro em caixa, ele é o teu combustível. Então, tu sempre tem que ter um dinheiro em caixa. Tá? Muitas vezes as pessoas não têm medo, por exemplo, de acessar um crédito, pegar um dinheiro. E, às vezes, tu não tem liquidez. E logo quando falta, vai ser muito mais caro e mais difícil de pegar. Então, por isso que é bom tu antecipar, planejar e já estar mais ou menos organizado. E daí tu dilui aquela parcela dentro do teu planejamento financeiro. O ideal é sempre sobrar um valor, então tem que ter sempre um dinheiro em caixa, muito importante. Né? Se tu puder ter de pelo menos 2, 3, 6 meses da tua despesa fixa em caixa, é ótimo, porque tu vai ter um nível de tranquilidade muito grande, mas a gente sabe que não é assim para a maioria das empresas. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, se tu tá conseguindo sobrar um dinheiro, tu sempre ter uma boa reserva. E segundo beleza, eu quero crescer, quero investir. Então, tentar entender das possibilidades que tu tem, qual que é o investimento que vai te trazer mais retorno em menos tempo. Então, fazer esse investimento. E para a pessoa física, para nós é a mesma coisa. A pessoa que mais vai trazer retorno para ti é tu mesmo. Então, o primeiro investimento tem que fazer em ti. Tu tem que estar bem mentalmente, tem que estar bem fisicamente, tu tem que estar feliz ou bem com o que tu está fazendo e investir em ti, porque tu vai trazer o maior ROI, retorno do investimento possível, é tu.
Depois vão ser outras coisas. Tá? Tem gente que tá lá, não come direito, não faz nada direito, não vai na academia para guardar 500 pila no Tesouro Direto. Ah, tu precisa ter o dinheiro? Tem, mas se tu investir em ti mesmo, estudar, ir atrás, tá bem engajado, descobrir o que tu quer, o que tu gosta, isso aqui não vai ser nada perto do que tu vai conquistar, né? Mas sempre é bom ter uma reserva de emergência e sempre ter isso guardado. E a dívida, dívida saudável, desde que tu saiba gerenciar ela é um potencializador. Então, dívida, principalmente em negócios, quando tu faz ele para crescer, ela é muito importante. Então, tu saber tem que saber por que tu está tomando a dívida, qual que é o objetivo dela, e se esse investimento vai ser o suficiente para pagar a dívida e mais um pouco. Então, são as coisas, assim, principais, sabe? Que eu vejo tu investir em ti mesmo, ter uma reserva de emergência no máximo que tu puder, mas também, se tu precisar pegar um dinheiro, fazer alguma coisa para investir o teu negócio, vai lá e faz, se tu tem um bom plano ali de que vai dar certo. Existem muitos casos, inclusive no Brasil, né? Eu conheço pessoas que entram em depressão, em ansiedade, que tem TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, entra em burnout. Um dia desse, um amigo meu falou que estava no trânsito, dirigindo, e ele tinha 3 negócios aqui em Porto Alegre, ele até do BNI. E aí ele falou assim, aí um dia eu estava dirigindo, do nada meu braço adormeceu. E eu parei o carro no meio da avenida, e todo mundo buzinando atrás, e eu abri a porta, e eu estou infartando. Quando ele foi para o hospital, fez todos os exames, não era nada. Era uma crise de pânico. Um ataque de pânico. Entendeu? Sim. É um ataque de pânico. Então, assim, olha o nível do estresse que ele deveria estar na época. E essas doenças, elas estão muito em alta, né? Todo mundo já ouviu falar de alguém que teve um colapso. E teve que parar, e que teve que desacelerar. A questão financeira com isso, né? Você vê muito isso com os teus clientes. Já se deparou com algum caso assim? Conta para nós histórias que possa vir assim na sua cabeça sobre. Não, isso até acontece suicídio já, né? Já, tem pessoas assim na região, ali na nossa região, que eu sou do Vale dos Sinos, foi muito forte no passado calçado, né? Então, foi o polo calçadista exportador Então, tinha muitas empresas, muitos empresários muito ricos, né? E o mercado mudou e eles ficaram para trás, não se adaptaram e muitos se suicidaram por questões financeiras, né? Não só por questão financeira, porque ataca o teu ego, né? Sim. É principalmente isso, né? Mas... que se tu é uma pessoa resolvida, tu resolve tu e vai passa... né? Vai dar um jeito, mas... Sim, mas tu te acostumar quando tu tem alguma coisa tu tira é mais difícil de quando tu não tem e tu... não Sim. tem, né? Então, é difícil, lógico, e afeta muito o ego, o teu conforto e tudo mais. Então, é bem comum, assim, tu chegar em empresas e tu ver que não é só a empresa que está doente. Por trás tem pessoas doentes, né? Então, é muito comum isso e muito por causa da financeira... O financeiro, ele é, na verdade, só consequência, né? Quando tem um problema financeiro, ele não é ele o problema. Ele é consequência de coisas decisões que foram tomadas e cenários que aconteceram e tu não soube lidar, vamos dizer, e aquilo acabou se concretizando num problema financeiro. Então, é comum, tá? Já peguei pessoas, assim, muito estressadas, muito abaladas, ou sempre muito distraídas, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, tu nota que fica agitado, às vezes não consegue se comprometer, daqui a pouco tá doente, daqui a pouco tá xingando alguém, daqui a pouco não tá agindo bem em casa. Então, é bem comum isso, assim, né? Acho que a maioria fica nesse nível ansiedade alta, eu acho que é o que mais tem. Tem pessoas com ataque de pânico, depressão, né? Mas muito porque quando impacta no financeiro, é que aí tu já sente que não tem mais muita saída, né? E aí tu começa a afetar assim, tipo, tá, mas agora eu não posso ir no restaurante, eu não posso comprar uma roupa, daí tem a escola que não tá pagando, aí as pressões começam a aumentar cada vez mais. E como tu não conseguiu tratar a raiz do problema, tu tá só tratando a causa, que é o financeiro, tu já tá no nível de desespero muito grande, então é bem comum. É bem comum. Então, se tu não tá no nível financeiro com problema, mas tu já tá sentindo que tu tá agitado demais, que tu não consegue parar para pensar o teu negócio, se tu tá sempre estressado, se tá trabalhando até tarde todo dia, alguma coisa tá errada e vai desencadear alguma coisa aí mentalmente, fisicamente, mas também no teu negócio.
Porque a pessoa que tem que estar bem é o dono, principalmente, e conseguir trazer isso para outras frentes do teu negócio, para os funcionários e tudo mais. Então, é comum, já peguei, assim, pessoas, claro que às vezes também é o contrário, pessoas que passaram por processos de separação, processos de, daqui a pouco, uma perda pessoal, algo assim, e acabam entrando naquilo e levam para dentro do negócio também, e aí gera um problema financeiro, né? Porque o negócio já não funciona direito, já não está trabalhando direito e tudo mais, então acabou gerando algumas consequências, assim, né? Então, é bem comum. Então, quanto mais... Antes, assim, hoje tem uma gourmetização de tu ter que dormir pouco, trabalhar muito, fim de semana, fazer 1000 coisas. Mas o simples é sempre o melhor. Ver o que tu é bom, ver o que faz sentido, o que te dá o retorno e foca naquilo. Depois o resto tu vai delegando, vai trabalhando, né? Eu tinha uma máxima que eu conheci, né, há muitos anos, que falava assim, né, o estado de espírito do dono reverbera pelos corredores do negócio. E eu ficava pensando naquilo e é verdade, eu tinha uma ex-patroa, inclusive ela foi uma inspiração para mim durante muito tempo. Eu dizia, um dia eu vou ser igual a ela. E era tão engraçado que no dia que ela chegava no escritório com o cabelo amarrado, a gente dizia, eita, ela não tá bem hoje. Sai de baixo, porque ela vai pedir e manda para todo mundo, e se a gente não conseguir fazer, ainda vai levar carão, né? E carão, não sei se aqui a palavra carão existe, mas no Nordeste é tipo bronca, essas coisas, né? Entendi. E aí, tinha dia que ela chegava de cabelo escovado, aí saía rindo para todo mundo, e eu disse, olha só como influencia o nosso dia, o dono está emocionalmente mal ou bem, né? Sim, muito. Isso eu falo em termos de eu na posição de funcionário e depois eu fui empresária. Então, eu já tendo vivido, eu tinha essa preocupação. Eu disse, ninguém precisa saber dos meus problemas. Então, aqui, eu até brincava, eu dizia, a sacolinha dos problemas tem que ficar na porta das 8 às 18. Depois a gente sai e pega a sacola e leva para casa. Os problemas de casa não podem vir para o trabalho, né? Então, dificilmente alguém ia me ver chorando, alguma coisa assim, porque eu tinha essa preocupação. Eu não queria atrapalhar o dia de ninguém, porque eu sabia da minha responsabilidade, né? Mas nem todo mundo pensa assim, vou separar aqui, ninguém precisa saber que eu tô com problema. Pelo contrário, eu tenho uma amiga que é mentora aqui de empresários, e ela fala assim, o que mais existe é dono de empresa aproveitando uma reunião de negócio para desabafar. Sim. Né? É o nível de ansiedade, estresse. Tá tão, assim, caótico que o cara chega na reunião e começa a contar dos problemas com a mulher, com os filhos, né? Sim. Né? E tu pensa que tu é a liderança, tu é a referência, né? Aí tu como referência e liderança tá passando isso vai reverberar teu negócio. Então, da equipe já fica negócio, se tu tá bem, se tu tá ruim. Daí eles já sabem como é que é a tua vida e eles vão agir conforme... Não dá, né? Tu tem que ter uma certa estabilidade ali, pelo menos no como lidar. Não quer dizer que tu não possa conversar com alguém, aproveitar algum momento ali para criar um vínculo e desabafar de alguma forma. Acho que tu até pode, assim, sendo estratégico, alguém que realmente tem confiança. Mas, no geral, o teu nível de comportamento e disciplina tem que manter, porque senão a tua empresa vai estar sempre conforme o teu humor. Sim. Isso vai aumentar tuas vendas, vai aumentar teu não, e gera insegurança para a equipe. Então, se eu tenho um chefe, ou um dono, né, um patrão, que ele começa a mostrar que as dificuldades existem, que ele está apertado, que ele está preocupado, eu vou começar a procurar emprego em outro lugar, porque isso aqui está muito instável para mim, né? É isso aí. Qual é a segurança que eu tenho? Daqui a pouco ele não consegue nem pagar meu salário, quem vai se prejudicar sou eu, né? Uma vez eu participei de um workshop de 2 dias sobre felicidade no trabalho. E aí vários palestrantes, assim, de psiquiatra a gestor, enfim. E eu lembro que o tema central era: não é o cliente que tem sempre razão, não é o dono da empresa que tem que estar feliz, é o teu colaborador. Porque se eu sou do televendas e eu tô mal no meu trabalho, não vai ser o meu patrão que vai ser atendido mal, é o meu cliente. Então, eu sou o centro, entende? Sim. O trabalhador ele precisa estar feliz aonde ele está. E o que eu posso fazer para torná-lo feliz? Às vezes é uma bonificação, às vezes é um prêmio assim, quem vender mais pode,
sei lá, no final do mês, ir para um restaurante pago pela empresa com a esposa. Às vezes é uma premiação nem muito cara para o negócio, mas que traz um impacto diferenciado para aquele trabalhador, né? Dentre outras coisas, eu acho que dentro da própria empresa tem um cafezinho disponível, tem um banheiro limpo, né? Essas coisas básicas, o seu ambiente de trabalho está organizado, você está numa cadeira boa para trabalhar. Às vezes a cadeira faz diferença para o serviço. Não é ergométrica, eu saio daqui com a coluna arrebentada. Olha, eu vou te dizer uma situação, um cara que eu conheci, inclusive eu vou chamar ele até aceitou, a gente tá vendo o horário, pro nosso podcast aqui de líder de sucesso. Ele trabalha com climatização, né, mas de grandes ambientes, e essa climatização ela tem que estar sempre, eles têm vários medidores, né, principalmente oxigenação, bactéria, essas coisas assim, né, então eles tratam o ar para estar o mais puro possível para a melhor eficiência humana possível ali, né? E isso eles vendem muito, por exemplo, para empresas, indústrias, as indústrias mais preparadas, porque o nível da oxigenação do ar afeta a capacidade do trabalhador lá de entregar a produtividade. Então, se o ar, né, por causa, vai estar mais oxigenado, então ele vai estar mais disposto, ele vai ter menos contágio de doença, de bactéria, de pegar uma gripe no inverno, porque está tudo fechado, mofado. Então, as pessoas, os grandes empresas, os caras que são estrategistas mesmo, entendem o negócio, eles investem porque sabem que tem retorno. E é isso, eu já trabalhei em 2 tipos de empresa. Já trabalhei numa empresa que é bem crescendo, bem assim, financeiramente, mas extremamente caótica. Então, o giro das pessoas era muito alto, era sempre todo mundo estressado, todo mundo trabalha tarde, então era sempre um caos, assim. Então, as pessoas não ficavam muito lá. E já trabalhei em empresas que também bem financeiramente, tudo empresas grandes, e tinha gente que estava há 40 anos lá, 30 anos lá, porque era uma empresa, assim, muito que refletia o dono. O dono era um cara tranquilo, um cara organizado, calmo, simples, então a empresa era toda assim, extremamente organizada, calma, bem definida, processo. E as pessoas ficavam lá simplesmente porque era bom de trabalhar lá. No outro lugar, o cara era meio caótico, tudo era meio caótico, as pessoas até ficavam por um tempo, mas não aguentava ficar, né? Então, tu como referência, o dono, com liderança, tu vai transparecer isso pro teu negócio, né? E aí, como é que tu vai exigir do teu funcionário, então, que ele não pode trazer o problema dele para casa, sendo que tu traz todo dia uma coisa diferente? Então, acho que ter esse bom senso aí, essa gestão da emoção é fundamental. Hoje tem o ranking, né, das melhores empresas para se trabalhar, Boticário, essas coisas assim, Renner. São tudo empresas que o funcionário vota de que gosta de estar ali. Então, eu acho que se a gente olhar esses marcadores, até dá para inserir num negócio pequeno, de uma cidade pequena, porque é tudo a mesma coisa, é feito de seres humanos. A gente anseia pelas mesmas coisas, não importa se eu estou numa multinacional ou se eu estou numa vendinha, né? Porque o que eu até quero entrar para a próxima pergunta, a gente tem que entender que nós estamos aqui por alguma razão. Qual é o propósito de cada um? Seja empresário, seja colaborador. Às vezes o empresário, ele não consegue ver a solução de uma crise porque ele não tem um propósito, ele não tem uma fé, ele não se baseia em algo que, o que me move? O que me faz continuar? Não pode ser só o dinheiro, né? Não pode. E você enxerga, assim, que essa questão do propósito, para poder dar conta de um negócio, é um pilar importante? Sim, eu vejo que é um pilar muito importante, né? Ainda falando da questão dos colaboradores, eu vejo que a maioria das pessoas, o que ela quer, né? Ela quer um ambiente saudável, que ela possa trabalhar, um salário justo, que ela tenha uma vida confortável e que ela tenha desafios, que ela tenha oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, porque ninguém quer ser o mesmo, fazer tudo igual mesmo. Sim. Então a pessoa quer se desenvolver, quer ter oportunidades, ela quer estar num lugar próspero. Então, se tu conseguir tratar isso de uma forma que ela seja recompensada, que ela tenha um ambiente em que ela possa se comunicar, que ela possa dar as ideias dela, que ela possa fazer alguma diferença, tu vai manter as pessoas por muito mais tempo e elas vão se entregar muito mais, né? Então, acho que são coisas, porque todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer ser
produtivo e ser bem tratado, né? Exato. Então, no fim das contas, é meio simples, né? Então, é bem importante. Mas essa parte do propósito, às vezes da fé, né? Eu acredito muito nisso. Eu não romantizo o propósito como algo assim, eu quero mudar o mundo, ou a vida tem que ser perfeita. Eu acho que o propósito, às vezes, é algo mais simples e algo que tem muito a ver com o teu autoconhecimento, com a tua essência, né? Tipo, como é que tu pode ser, então... Quanto que aquilo pode ser importante para ti, talvez, por tu estar ali tendo uma capacidade de liderança, que tu pode transformar a vida dos teus colaboradores, que tu pode estar fazendo um negócio que soluciona alguns problemas de outras pessoas, né? Que tu possa estar ali fazendo algo que tu entenda que está fazendo bem para o meio ambiente ou, de fato, resolvendo algum problema, alguma dor. E também dentro do teu dia a dia, porque às vezes pode ser uma coisa meio mecanizada, mas tu tá ali também, como que tu lida, como que tu trata as pessoas, os teus clientes, teus funcionários, teus parceiros, fornecedores. Então isso tudo pode ser um propósito, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, de desafios, de coisas que tu pode fazer dentro dos teus valores e que te fazem bem. Então tu saber muito bem isso vai te ajudar muito a passar pelos desafios, né? Claro, ele vai ter os teus propósitos pessoais. Eu quero ter uma casa legal, eu quero ter bem para minha vida, eu quero ter uma vida estável, quero crescer para vir um dia vender e me aposentar. Então, tu vai criando alguns objetivos, mas isso tu tem que estar sempre relembrando, porque é muito comum tu cair no dia a dia, só no problema, na incomodação, na reclamação, tu tem que fazer dinheiro, tem que isso, e tu esquecer porque que tu tá ali todo dia. Isso é muito comum. Inclusive, eu fiz isso com uma cliente agora, que estava passando um momento difícil, uma das tarefas que eu dei para ela, que eu aprendi, para mim foi muito importante, eu falei, vai para tua casa domingo, tu vai fazer umas respirações bem profundas, tu vai te acalmar bem, quando estiver bem calma, eu quero que tu lembre de 3 momentos da tua vida. Um pessoal, um familiar e um do teu negócio. Momentos que tu estava muito feliz. E eu quero que tu escreva aqueles momentos. Quem estava contigo, o que tu estava fazendo, por que tu estava fazendo. Trabalha isso e depois traz tudo isso aí para frente e vê se o que tu está vivendo hoje casa com esses sentimentos de bem-estar e coisas que tu sentiu na época. Tem a ver com isso. E foi muito interessante porque ela trouxe várias coisas e no fim a gente entendeu ali que, cara, eu quero transformar o sorriso das pessoas. Eu trabalho com parte de odonto, né? E é isso que eu gosto de fazer, né? Mostrou vídeo, mostrou as coisas, ela se emocionou, então tem que ter isso. Então ela já estava com outra energia para tocar o negócio dela e enfrentar os problemas. Porque ela sabe o que ela quer fazer. Mas talvez ela não vai mais ser a pessoa ali, porque ela está criando um negócio maior, que vai... Sabe, tu não precisa, tu tá transformando o sorriso das outras pessoas através do teu negócio, um bom atendimento, com um bom treinamento para os teus funcionários, para fazer um trabalho bem feito. Então, tu tá fazendo isso, aquilo vai satisfazer, ela vai enfrentar muito melhores desafios. Então, eu acredito muito nisso, para mim tem me ajudado muito, tem feito muita diferença na minha vida. E eu acho que para a maioria vai fazer sentido tu te conectar com os teus valores e com o que tu gosta mesmo e viver através disso. Pois é, não é fácil, né? Ser empresário no Brasil. Não é fácil, tem muitos desafios. Por isso tu tem que estar bem alinhado, senão... Tem muitos desafios. Bom, Matheus, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, já passamos de 1 hora conversando aqui. Muito rápido. Muito rápido. Mas é que quando o tema a pessoa domina, aí flui, né? Legal, que bom. A gente pede geralmente uma indicação de um livro, de um documentário, algo que você acha que o pessoal pode continuar, algum tipo de estudo aqui, pós-podcast. Bem bacana. Eu tô escutando um audiobook agora que eu tô achando bem interessante. Eu não sou muito assim essas coisas mais de autoajuda, mas algumas eu acho bem legais. Então, algumas coisas que eu tô escutando agora que tem fazendo bastante sentido para mim é do Napoleão Hill, que é o Pensa em Riqueza. Que eu acho que essa parte dessa conexão, dessa energia que tu traz, o poder da tua mente de conquistar as coisas, é o que eu tô vivendo. Esse autoconhecimento me proporcionou muito a entender o que eu quero e como eu quero fazer e por que eu quero fazer, e isso tem sido transformador. E as coisas vão acontecendo de uma forma muito mais rápida e mais natural do que eu esperava. Então, não preciso de grandes esforços, não preciso me esforçar demais e achar que tudo é difícil. Tipo, as coisas vão acontecendo, porque tu vai, de alguma forma, tu vai trazendo para teu inconsciente, as coisas vão acontecendo de forma mais natural e tu vai tendo mais disposição para fazer isso que eu estou vivendo. E eu acho que esse livro ali conta muitas coisas, histórias disso, né? O cara pesquisou por mais de 25 anos sobre isso.
Então, eu acho que fica a dica aí de Pensa e Enriqueça, do Napoleon Hill. Muito bom, excelente. Eu gosto dele. Já li muitas coisas. E olha que eu andava de ônibus quando eu comecei a trabalhar, né? Então eu lia muito no ônibus. Muito. Sim, Hoje em bom. dia eu fico até pensando. Eu leio tão pouco hoje, apesar de ainda ler, né? Pelo menos um livro a cada 2 meses eu ainda leio. Mas antigamente eu devorava 3, 4 livros legal. assim no mês. E era porque tinha esse momento, assim. E eu lembro de ter lido muita coisa dele, né? É legal, né? Sim. Então tá bom, Matheus. Muito Legal. obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável. Quem sabe um dia eu vou no teu podcast. Com certeza, vou te chamar lá, com Vamos. certeza. E eu queria agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo ao Pausa Saudável. Eu que agradeço o convite, foi muito bacana tirar esse momento contigo, ter mais proximidade, a gente já se conhece, mas Sim. ainda faltava ter uma conexão nossa, então foi bem legal. Espero ter trazido alguma informação de valor, compartilhado um pouco de quem eu sou, assim. E obrigado mesmo, e vou acompanhar mais, porque eu acho que antes de qualquer coisa na vida, tu tem que ter uma pausa saudável e estar bem contigo mesmo. Isso aí, vamos para a nutrição daqui a pouco. É. Você é meu paciente também. É verdade, tô precisando. Pessoal que ficou até o final aqui assistindo o nosso episódio de hoje, muito obrigada e até semana que vem. Tchau.